Olá pessoal, eu sou Marina Pittini e sejam bem-vindos à AgroSchool. Vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é uma commodity? Bom, se me perguntassem isso lá em 2002, eu não teria a menor ideia do que responder. Eu comentei aqui no vídeo anterior que um dos meus primeiros cargos, dentro dessa minha carreira do agronegócio foi justamente assistente de commodities. E eu não fazia a menor ideia do que era isso. Na verdade, dentro da empresa que eu já trabalhava, tinha entrado como estagiária, surgiu uma oportunidade que era assistente de commodities. Estava escrito lá no mural, bonito, né? Eu falei, nossa, esse nome no meu currículo ia ficar show, ia ficar chique. Concorri ao processo, deu certo, mas, de nada adianta ser o nome bonito se eu não sei exatamente o que significa. E esse foi um dos meus primeiros aprendizados. O que é uma commodity? Bom, primeiro de tudo, uma commodity ele é um produto que tem um padrão, que tem as suas características uniformes. Então, trazendo aqui para o nosso universo agro, a soja que é produzida, por exemplo, que é plantada lá em Luiz Eduardo Magalhães, ela é exatamente a mesma soja que é colhida em Sorriso, no Mato Grosso, ou em Illinois, nos Estados Unidos. Então, é o mesmo produto que é produzido em diferentes regiões, em diferentes localidades. Então, você vê essa minha explicação e pensa, já entendi. Vou te trazer agora, Marina, um exemplo meu, fácil, para você ver como eu peguei a sua explicação. Semana passada eu estava lá em Goiânia, comi um Big Mac. Na semana anterior eu estava em São Paulo, também comi um Big Mac. Mesmo produto, em lugares diferentes. Big Mac, uma commodity. Fácil. Mais ou menos. Para o Big Mac ser considerado uma commodity, ele deveria ter outras características que infelizmente ele não tem. Essa outra característica é que uma commodity ele é um produto in natura, natural, ou com mínimo processo de industrialização. Então, voltando para a nossa querida soja, do jeito que ela é colhida, ela é entregue numa fábrica que vai esmagar e vai fazer o farelo e o óleo de soja, que, por sua vez, também são considerados commodities, porque eles passaram aí por um processo mínimo de industrialização. Além disso, então, se não tem uma diferenciação, tanto faz se é uma soja produzida pelo seu Zé, pelo seu João, não tem marca, não tem nada que faça ela se tornar diferente. Então, como é que é dado valor? Quanto que vale uma soja, por exemplo? Quanto vale uma commodity? As commodities, elas seguem a lei da oferta e da procura. Eu vou contar uma história aqui que vai facilitar o seu entendimento. Lembra que lá em 2016, o tomate se tornou o vilão da inflação? Tava todo mundo falando que o tomate estava valendo mais do que carne. Pois é, o que aconteceu com o coitadinho do tomate foi justamente isso, ele sofreu as consequências da lei da oferta e da procura. Devido a uma sucessão de fatores, não vou entrar nos detalhes aqui agora, mas houve uma diminuição da oferta do tomate que fez com que o preço subisse. Quem estava disposto a comprar o tomate estava pagando o preço que dava no dia. Então fez com que esse preço subisse. Com o tempo, houve uma normalização dessa produção de tomates, houve mais oferta no mercado, que fez com que o preço caísse. Então, seguindo a lei justamente da oferta e da procura. A soja, ela segue exatamente isso que aconteceu com o tomate, só que com uma pequena diferença, que são mais outras duas características de uma commodity. O tomate, embora ele seja produzido numa grande quantidade, ele não tem uma escala global como é o caso da soja. Ele não é produzido numa escala tão elevada assim. E um outro ponto é que o tomate ele tem um período, uma validade muito curta comparado também com a soja, que pode ser produzida e armazenada em armazéns, em silos e durar lá meses. Então ele tem uma escala e tem uma durabilidade maior. Então, isso também são as características de uma commodity. Então, para você negociar uma soja com essas características, você tem um ambiente próprio para isso, um ambiente que se negocia as commodities, que é a Bolsa de Mercadorias. Nesse local é onde o comprador diz por quanto ele está disposto a comprar e o vendedor diz por quanto ele está disposto a vender.
E eles vão fazendo as suas ofertas dentro desse ambiente controlado, até que se haja uma negociação, fecha negócio e ok, aquele negócio está consumado. Então, para você entender um pouquinho mais como é que funcionam os preços, como é que essa formação de preços acontece, como essa negociação funciona e como é que são as famosas operações de hedge, acompanhe aqui os vídeos do canal que serão os nossos próximos assuntos. Então, entendeu o que é uma commodity? Vamos lá, 5 características. Tem que ter padrão, né? São as suas características uniformes. Ele precisa estar no estado natural ou com processo mínimo de industrialização. Precisa ter escala, é um produto, né, em alta produção. Pode ser armazenado durante um longo período e é negociado num ambiente controlado, que é uma bolsa de mercadorias. Facilitou? Clareou o entendimento? Então, te espero nos próximos vídeos. Um beijo e até mais. Tchau, tchau.